Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, ou melhor, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor, e venha nos alcançar. Que o Senhor venha ser conosco, Senhor, e venha nos abençoar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja iluminando o nosso entendimento, Senhor, a fim de podermos, Senhor, compreender mais e mais, Senhor, acerca das verdades contidas nas Escrituras, Senhor, que serão instrumentos do Teu Espírito, Senhor, ó Deus, para transformar a nossa vida, Senhor, e para afirmar e fortalecer a nossa esperança, a nossa confissão em Ti. Por isso, nessa noite pedimos a Tua ajuda mais uma vez, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, ó, que com poder Ele venha aplicar a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, a fim de experimentarmos, Senhor, ó Deus, de maneira poderosa essa transformação que a Tua palavra promete àqueles que são salvos por Ti. Por isso, ser com a minha vida, ser com a vida dos Teus filhos e filhas, nós assim te pedimos em nome de Jesus. Hoje, particularmente depois que nós tivemos aquele final de semana abençoado, ao invés de darmos sequência à exposição da biografia dos reformadores, nós queremos voltar a tecer alguns comentários sobre aquilo que aprendemos nesse final de semana.
Quando nós estávamos no sábado à noite, no culto, principalmente na hora da pregação, depois de mais ou menos uns 30 minutos em que o preletor estava falando, uma pessoa olha para mim e pergunta: mas ele não está pregando sobre a graça? E eu fui mostrar para ela que a graça, ela só ganha sentido e só se torna verdadeiramente clara quando simplesmente o estrago, a contaminação e a depravação que o pecado causou na vida de um pecador é exposta a ele. Não tem como se compreender a graça se a miséria em que os seres humanos vivem por causa do pecado não lhes for apresentada. Então, tecnicamente, se vamos falar sobre os 5 pontos, pilares da reforma, no sola graça, a maior parte do tempo nós precisamos falar sobre pecado, sobre a contaminação do pecado, sobre a corrupção do pecado e sobre o estrago que o pecado causou no ser humano. Só reconhecendo esse estado de miséria e depravação é que o pecador será confrontado de forma mais firme e intensa com a necessidade de que ele precisa mesmo de Jesus Cristo. Infelizmente, nós vivemos numa era que parte do meio evangélico não quer mais usar esse tipo de pregação. As pessoas não querem mais usar o plano da salvação, principalmente porque o primeiro pressuposto a ser apresentado ao ser humano, a pessoa que você vai evangelizar, é a realidade de que ele é um pecador. E o segundo é nós anunciarmos para ele que não existe nada que ele faça nesse mundo de bom que possa fazer Deus salvá-lo por isso. Então, via de regra, o primeiro princípio que deve ser apresentado a uma pessoa quando nós vamos pregar o Evangelho é a realidade do pecado que governa a vida dela, que escraviza a vida dela, que contamina a vida dela e que estraga a vida dela. Infelizmente, hoje, isso não é uma verdade aceita de maneira muito agradável. Imagine, você vai evangelizar uma pessoa e eu gostaria de contar algumas coisas para você da parte de Deus, e a primeira coisa que eu queria dizer para você é que você é um depravado. Imagine, se a gente diz isso para um crente, já dá problema, imagine para um descrente. Já pensou, Valmir? Alguém chegar para ti e dizer: Valmir, tu é um depravado, Valmir. Quando a gente pensa assim, está falando para o homem, e se fala para uma mulher. Mas, na verdade, toda aquela construção e todo aquele tempo que ele gastou falando sobre pecado, sobre condenação, sobre corrupção, é para que, ao apresentar a graça de Deus, ela ganhasse uma intensidade maior, ela ganhasse um brilho maior. Esse foi o grande, ou se pudermos dizer assim, a grande descoberta dos reformadores no que diz respeito à mensagem evangelística. O fundamento de toda aquela construção da mensagem de salvação pela graça, por meio da fé, somente pela obra de Cristo, essas verdades só existem e podem ser proclamadas porque por trás disso existe um pecador que não pode se salvar, de maneira nenhuma. Ele não tem condições de produzir absolutamente nada que possa levá-lo à comunhão com Deus. Ele não pode simplesmente exercer qualquer tipo de boa obra ou ter qualquer tipo de surto de sabedoria que possa ajudá-lo a construir um sistema religioso que possa abrir as portas do céu para ele. Na verdade, para que nós pecadores pudéssemos chegar aos céus, foi necessário que Deus viesse dos céus à terra e construísse a escada que nos leva à porta do céu. Essa figura da escada de Jacó é apresentada identificando Jesus Cristo como o único por intermédio do qual um pecador, na época, quer seja judeu, quer seja gentil, poderia acessar as portas do céu, as habitações celestiais. E hoje a coisa não mudou, o Evangelho é o mesmo. Não existe ninguém que possa fazer isso, ninguém que possa construir isso. E aí, vez por outra, algumas pessoas perguntam por que é que tem tanta religião no mundo.
Paulo responde isso no capítulo 1, porque os homens, pensando-se sábios, tornaram-se loucos. Então os homens resolveram criar sistemas religiosos com o intuito de levá-los a Deus. Só que a única maneira de se chegar a Deus é se nós aceitarmos e recebermos a obra que Ele mesmo fez para trazer salvação a esse mundo. Quando nós pensamos nessa realidade da reforma, e essa realidade ela foi estabelecida de maneira mais clara cerca de 50 anos depois que Calvino morreu. Ela é conhecida como os 5 pontos do calvinismo. E eu queria mostrar para vocês por que é necessário que antes que nós falemos da graça, antes que falemos do amor, antes que falemos de salvação, temos que falar de pecado, é porque somente a doutrina do pecado pode expor os motivos pelos quais Jesus Cristo teve que vir a esse mundo, Jesus Cristo teve que assumir uma natureza humana, Jesus Cristo teve que, mesmo sem cometer nenhum pecado, ser acusado, ser condenado injustamente, ser preso, ser castigado e ser morto. Se a corrupção do pecado e a depravação moral do ser humano não for a causa, então Jesus Cristo veio em vão e Ele realizou um plano sem sentido. Precisamos reconhecer como seres humanos o estado de debilidade e de fraqueza em que nós nos encontramos, e isso não muda com a nossa conversão. Nós continuamos sendo justos e pecadores ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, essa aversão, esse choque com relação ao pecado é algo que deve acompanhar a nossa vida o tempo inteiro. E uma coisa que demonstra claramente que na mentalidade de alguns parece que depois que Cristo salvou a vida dele, ele não é tão pecador assim, é quando nós vemos essa oscilação de espiritualidade no meio do povo evangélico. Alguns se achando mais crentes que os outros, alguns se achando mais santos que os outros. Pensa numa coisa que me deixa frustrado, é quando o membro da igreja diz: pastor, eu estou pedindo a Deus para ser mais crente. É complicado uma coisa dessa. Esse mais crente, como se dentro da igreja existisse uma classe de pessoas num estado de superioridade maior que o outro, não cabe na doutrina da graça. Porque sempre seremos deficientes. Quando a gente pensa em ser mais crente é porque a gente às vezes vê pecados que nos chocam, né? E ainda carregamos aquela mentalidade católica de pecado, pecadinho e pecadão. E esquecemos que Deus matou Ananias e Safira por causa de uma oferta voluntária. Deus matou um monte de crente na igreja de Corinto porque pegou o copo da ceia e o pão e comeu sem discernir o significado do sacrifício de Cristo. Então, não é o pecado, o tamanho do pecado. É o pecado, como qualquer outro, que deve ser visto da mesma maneira por nós. Da mesma maneira. Então, existem algumas terminologias que deveriam ser excluídas do nosso linguajar, deveriam ser expulsas da nossa mente, que não houvesse nenhuma gravação dela lá, porque isso expõe às vezes as nossas crises de graça, e infelizmente essas crises às vezes saem através das nossas palavras. Estamos enfrentando, em função dessa crise, para quem está acompanhando na internet as crises ministeriais dos superpoderosos que não aceitam críticas, não aceitam a negação daquilo que eles dizem e aí por diante. Então, isso simplesmente faz com que se exponha dentro da igreja a necessidade de se reconhecer o real estado de cada ser humano, quer seja crente, quer não, diante do pecado. A Bíblia diz que Cristo foi crucificado para que não sirvamos mais o pecado como escravos. Só que nós não podemos esquecer que o tempo todo nós estamos debaixo da sua influência.
E se nós não tivermos o tempo inteiro a convicção de que nós continuamos sendo pecadores e maus, nós vamos começar a associar um estilo de vida cristã em que a gente pode conviver com o pecado como se fosse algo natural. Mas se éramos, usando a terminologia que os reformadores estabeleceram, depravados espiritualmente antes da nossa conversão, nós precisamos lembrar que vamos ser assim até o último dia da nossa vida. Por isso que Paulo fala da obra da carne e do fruto do Espírito. É uma batalha, é uma guerra constante. Por isso que o próprio Paulo dizia que esmurrava o corpo dele nessa luta contra o pecado por causa da sua natureza. Então, é uma luta que nós vamos carregar até o final da nossa vida, se e somente se continuarmos convictos que somos pecadores e que precisamos do socorro de Deus para viver de maneira agradável a Ele. Se de alguma forma a nossa vida deu uma guinada, deu uma mudada, é porque Deus fez isso. Não é porque eu me tornei melhor que ninguém. Então, é uma linha muito estreita, a linha do cristianismo para o legalismo. É um fio muito fino, que se nós não estivermos apercebidos, nós podemos cair do outro lado sem perceber. Então, a ênfase do pecado na pregação sobre a graça deve-se ao fato daquilo que foi decidido no Sínodo de Dort, em contraposição àquelas doutrinas que os discípulos de Armínio apresentaram diante do Sínodo de Dort na Holanda, querendo que se mudasse a confissão da Holanda de reformada para arminiana. Então, quando nós falamos, principalmente dos 5 pontos de Calvino, um pastor da Assembleia me enviou uma carta, um ofício que foi enviado pela liderança assede, e falando sobre o calvinismo e o arminianismo, né? E eu acho interessante é que eles sempre, nos seus escritos, dão a ideia de que os 5 pontos que são chamados do arminianismo são uma reação dos arminianos ao calvinismo. Só que, na verdade, foi o contrário. O que nós conhecemos como 5 pontos do calvinismo foi a resposta do Sínodo de Dort aos 5 pontos que os discípulos de Armínio apresentaram. Pasmem, nem os 5 pontos são de Calvino e nem os 5 pontos são de Armínio. Eu não entendo porque depois de tanto tempo ainda não se mudou isso. Mas não foi Calvino que fez os 5 pontos do calvinismo. E nem tampouco foi Armínio que fez os 5 pontos do arminianismo. Mas o que aconteceu? Armínio era um professor de teologia. Ele tinha muita dificuldade de aceitar a graça soberana de Deus. Por um tempo ele chegou até a ser discípulo de Calvino. Só que ele o tempo todo era incomodado por aquela questão que muita gente hoje tem dificuldade de aceitar a realidade da soberania de Deus na salvação por causa dela. Se Deus é totalmente soberano e é o agente primeiro, é aquele que aplica a salvação, conduz a salvação, sustenta a salvação e completa a salvação, então os seres humanos não podem ser responsabilizados pelos seus pecados e também não podem ser condenados. Se a salvação vem de Deus, como é que ele vai condenar o homem que não pode se salvar a si mesmo? Então, o que é que Calvino fez? Ele simplesmente anulou da perspectiva da salvação a realidade da soberania de Deus. Ele era muito influenciado pela doutrina de Pelágio, que foi um teólogo anterior a ele, que simplesmente ele apresentava Adão e Eva e a experiência do pecado como exemplo, para que nós não viéssemos cair da mesma maneira. Para Pelágio, o homem nascia puro, o homem nascia bom, e ele se tornava pecador a partir do momento que ele cometesse o seu primeiro pecado, e a exemplo de Adão ele passava a ser condenado. Então, Armínio, influenciado por isso, ele não conseguiu associar a realidade da responsabilidade humana diante de um Deus soberano, e como consequência disso, ele acabou com a soberania de Deus. Eu me lembro que, alguns anos atrás, nós estávamos com um pregador muito famoso aqui no Brasil, e
Depois de umas palestras que ele deu numa igreja lá em João Pessoa, nós estávamos no coffee break, na casa de um amigo nosso, e ele, em off, compartilhou que ele acreditava que em relação à salvação, Deus tinha aberto mão da sua onisciência. Então Deus abriu mão da sua onisciência para tornar o ser humano livre para escolher se quer ser salvo ou não quer ser salvo. Ele hoje é profundamente combatido por força de um movimento que é conhecido como teísmo aberto, né? Se por um lado Armínio, na sua crise, acabou com a soberania de Deus, os arminianos da nossa época, em sua crise, acabaram com a onisciência de Deus. Porque eles começaram a pensar, se Deus sabe o que eu vou fazer daqui a 10 minutos, e eu vou fazer, então eu não sou livre. Logo, eu sou livre. Deus não sabe o que eu vou fazer daqui a 10 minutos. E aí, como consequência dessa reivindicação de soberania do homem em relação à sua vontade, se estabeleceu aquilo que é conhecido como doutrina arminiana. Então, esse grupo de discípulos de Armínio não foi Armínio, tanto que eles mudaram o último ponto. O Jacó Armínio, ele acreditava na perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ele até admitia o exercício do livre-arbítrio na impiedade, mas a partir do momento em que um ser humano fosse salvo, a promessa de Deus de que completaria a obra que começou, para Armínio valia. Só que os estudantes, aqueles que o seguiram, eles simplesmente mudaram esse discurso e colocaram como quinto ponto que a salvação ela pode ser perdida, ela pode ser deixada para trás de acordo com a vontade dos homens. Então, convocou-se um sínodo. Quando a gente fala em sínodo, nós entendemos e precisamos entender que é uma reunião convocada pelo governo para resolver problemas doutrinários da igreja. Naquela época não funciona como hoje, né? Aqui nós moramos numa cidade, tem um prefeito, e aí nós temos pessoas que são católicas, temos pessoas que são evangélicas, temos pessoas que são espíritas, temos pessoas que são testemunhas de Jeová. Naquele tempo não tinha isso não. A fé que o príncipe abraçava era a fé do povo. A fé que o rei seguia, os súditos tinham que seguir. E quando havia qualquer tipo de ensino que era contrário àquilo que a religião seguida pelo príncipe ou pelo rei ensinava, então era convocado uma assembleia do Estado, composta de teólogos, composta de representantes do povo e composta de representantes do governo. E eles estudavam aquilo que estava sendo debatido até que pelas escrituras eles chegassem a uma conclusão. Então aqui nós tivemos um embate, um grupo de pessoas que, insatisfeitas pelo fato da Holanda haver abraçado a fé reformada como fundamento da sua vida cristã, eles simplesmente convocaram uma reunião do Estado para que se deixasse para trás a doutrina reformada e se estabelecesse novos fundamentos com relação à salvação. Para você ter uma ideia, nessa reunião havia 84 teólogos, 18 representantes seculares e 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e outros países da Europa reunidos, e eles fizeram 154 sessões. Foram 154 reuniões analisando, à luz das Escrituras, a proposta dos arminianos para ver se elas tinham base bíblica mesmo para substituir a doutrina reformada. Então, por 154 sessões, eles se reuniram. Essa reunião, essa convocação, ela durou do dia 13 de novembro de 1618 até maio de 1619. Então, ao final do estudo das doutrinas arminianas que foram apresentadas, ou os 5 pontos como são conhecidos, a Assembleia ela decidiu que a doutrina arminiana era uma heresia
E aí, vocês lembram do caso, na verdade não lembram, porque quando nós estivermos dando Calvino, nós vamos apresentar um problema que houve no ministério de Calvino pela morte de Miguel Serveto, que foi considerado herege. Então, naquela época, heresia era crime. Em alguns lugares, crime passível de morte como castigo. Aqui não. O que aconteceu? A partir do momento em que o sínodo ele decidiu que a doutrina arminiana era uma heresia, todos os professores arminianos que ensinavam em seminários da Holanda foram demitidos. Todos aqueles que declaradamente eram reconhecidos como pregadores arminianos foram expulsos do país por 6 anos. Eles estavam impedidos de entrar no país por um período de 6 anos, porque essa era a pena pelo crime de se pregar heresia. Esse movimento ele foi conhecido como remonstrante ou os remonstrantes, e como consequência da decisão tida pelo Sínodo de Dort, então o calvinismo, a doutrina reformada, ela foi estabelecida como o fundamento da fé no que diz respeito à realidade da salvação. E foi formulado um documento que estabelecia os pontos principais. E aí você questiona, por que não tem 7, não tem 8, não tem 10? Por que não são 7 pontos do calvinismo? 6, 10? Simplesmente porque os 5 pontos que recebem o nome de Calvino foi a resposta do Sínodo de Dort aos 5 pontos apresentados pelos discípulos de Arminio. Então, a realidade da salvação, ela foi apresentada em 5 pontos. E esse texto, se você lê esse texto de Efésios aqui, o que nós lemos do 1 ao 14 e depois do 1 ao 5, você vai ver neles todos esses pontos aqui. Então, foram estabelecidos como princípio de fé no que diz respeito à salvação de um pecador. Primeiro, a total depravação ou depravação total. E é a partir dessa depravação total do homem que o socorro de Deus, que a intervenção de Deus, ela se torna necessária. Se o homem não está totalmente depravado espiritualmente, a ponto de não conseguir enxergar o caminho em relação ao reino de Deus, fazer qualquer obra que o conduza ao reino de Deus, ou ter um surto de sabedoria que o ajude a construir uma religião que leve a Deus, então, para que esse homem tenha esperança, é necessário que o socorro venha do céu. E foi isso que aconteceu. Então Deus teve que socorrer a humanidade, porque se a humanidade dependesse dela, ela caminharia a passos largos para a perdição. Então, os 5 pontos que foram estabelecidos pelo Sínodo de Dort, então teria que ser os 5 pontos do Sínodo de Dort. Mas por que foi dado o nome 5 pontos do calvinismo? Porque eles retiraram as ideias estabelecidas aqui das doutrinas ensinadas por João Calvino. Então, primeiro, total depravação. Depravação total. Essa é a realidade da condição do homem. E por causa dessa depravação total, a eleição para a salvação teve que ser incondicional. Porque já que o homem não poderia produzir nada que levasse Deus a salvá-lo, então Deus tinha que fazer alguma coisa sem ter nenhuma ligação com o tipo de comportamento bom ou mal que o homem pudesse produzir. A expiação limitada, hoje o politicamente correto tem feito com que eles reformulem essa expressão, mas não tem outro nome que seja mais claro. Na verdade, eles usam hoje a expressão eleição eficaz, mas dá no mesmo, porque por quem Cristo não morreu na cruz, não vai ser salvo. Então a expiação, ela alcançou um grupo seleto de pessoas, e eu volto a dizer, que estavam depravadas espiritualmente, por causa do pecado. Depois vem a graça irresistível,
O fato de que o pecador, quando ele é alcançado pela obra regeneradora e salvadora, ele não tem mais capacidade de dizer não para o Evangelho. Ele pode passar a vida inteira dizendo não para a pregação do Evangelho. Mas, segundo Paulo ali em Efésios 2,5, quando lemos, nós estávamos mortos em delitos e pecados e ele nos deu vida. Essa expressão ela é semelhante ao que Jesus fala para Nicodemos em João 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Não importa o quão clara seja a nossa pregação, não importa quantas vezes o pecador leu a Bíblia, e se ele chegar a decorá-la, se ele não nascer de novo, ele vai permanecer nos seus pecados, vai caminhar para o fim da sua vida no pecado dele e vai cair na perdição, com uma Bíblia toda decorada na cabeça. Porque o pecado simplesmente arruinou o ser humano espiritualmente. Porque ele arruinou, Deus teve que elegê-lo para a salvação sem levar em consideração nenhum tipo de obra, nenhum tipo de condição em que ele estivesse. Deus teve que pagar um preço pela vida dele para que ele pudesse fazer parte do seu povo. Deus teve que, de maneira imerecida, alcançar a vida dele de tal forma que ele não conseguisse, mesmo o pecador, dizer não ao chamado, ou como é chamado, chamado eficaz. E por último, esse que Deus alcançou sendo um pecador depravado e que elegeu e que pagou o preço na cruz, cuja graça se revelou, ele não tem como cair mais do estado de salvação depois que foi alcançado e salvo. Então, nesse sentido, esses 5 pontos eles foram uma resposta àquilo que os discípulos de Armínio queriam que fosse estabelecido como fundamento de fé da Holanda. Então eles foram rejeitados. Então, durante a história, a doutrina arminiana já foi condenada como herética. Nos seus primeiros anos de caminhada, ela foi expulsa de dentro da igreja como heresia. Hoje nós temos um problema, e aí o problema ainda esbarra naquela ideologia do politicamente correto, em que nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, naquilo que dizemos para as pessoas, a fim de que de alguma maneira aquilo que dizemos não venha machucar, não venha constranger, não venha humilhar ou não venha menosprezar. E você chegar para uma pessoa e dizer, você é um depravado hoje, não faz parte dos anseios e da ideologia que governa esse mundo. Não faz parte. Então não tem como nós conciliarmos as duas coisas. Semana passada eu fui atacado por uma pessoa aqui na rua, e ela chegou para mim e disse, pastor, eu preciso falar com o senhor. Na verdade, nós vamos sentar com ela depois que voltar da Fiel, porque eu acredito que a gente vai ter que sentar alguns dias para desatar alguns nós que estão na cabeça dela. Mas uma coisa me deixou feliz, ela estava lendo a Bíblia. E ao ler a Bíblia, e ao ler Efésios capítulo 1, ela olhou e disse, a Bíblia diz que nós fomos predestinados, mas nunca me ensinaram isso. Aliás, me ensinaram o contrário e agora a minha cabeça está cheia de nó. E eu queria sentar com o senhor para ver se o senhor me ajuda a desatar alguns deles. Mas é complicado. E eu fiquei feliz porque essa pessoa, ela foi confrontada e simplesmente entrou em crise porque ela disse, está escrito na Bíblia que eu fui escolhido por Deus. Que não fui eu que escolhi ele. E a partir dali ele saiu citando uma série de outras passagens. E ao apresentar essas passagens, ele disse, olha, eu já li a doutrina de Armínio e já li a doutrina de Calvino e eu acho que elas são duas verdades que não se contradizem. O que ele me disse é parecido com uma coisa que o Dr. Augusto Nicodemos ele escreveu, ele falou a respeito de uma mulher que escreveu no Twitter dele, pastor, os meus 2 pregadores prediletos é o Senhor e o Bispo Macedo. Então na cabeça dele ainda se sustentava 2 verdades.
E eu fui mostrar para ele que eu queria declarar quem é que está certo no que diz respeito ao ensinamento das Escrituras, é você definir se o homem está totalmente depravado e morto em seus pecados, ou ele só foi afetado e sua vontade foi preservada. Então você precisa perguntar isso às Escrituras. Qual é a condição de um ser humano sem Cristo nessa vida em termos espirituais? Ele está morto ou está doente? Se você acha que ele está morto em delitos e pecados, você vai jogar a doutrina arminiana no lixo. Se você acha que ele está só doente e existe não são nem algumas, uma faculdade chamada vontade, que não foi afetada pelo pecado, aí sim você vai ter que jogar a doutrina reformada no lixo. Então, tudo, gente, que diz respeito à realidade da salvação e aquilo que a Bíblia ensina, parte do pressuposto, para os arminianos, que o homem não está totalmente morto mesmo, mas Deus preservou da contaminação do pecado a liberdade, a vontade humana para que o homem fosse livre para escolher. Do lado reformado, ele está morto. Todas as suas capacidades foram afetadas pelo pecado e ele não tem condições de maneira nenhuma de reagir aos apelos espirituais, a menos que Deus o ajude e intervenha nele. É o que nós vemos em João 1:11 e 12 e 13. No 11 diz que Jesus Cristo veio para os seus ali está a dia, ou para a sua casa, para o seu povo, e ele vai dizer, e o seu povo não recebeu, mas a todos quanto receberam. Cristo não foi recebido como um Messias nacional, mas ele foi recebido como Messias pessoal. No meio da nação que o rejeitou, houveram judeus que creram nele. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, João não nega que aquele que foi alcançado pela obra de Cristo foi aquele que expressou a sua fé em Jesus Cristo como Messias e como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, a pergunta é, como é que esse pecador, morto em delitos e pecados, ele conseguiu compreender lições espirituais que só pode, segundo Paulo, lá em 1 Coríntios 2,14, se discernir espiritualmente? Aí João vai dizer no versículo 13, os que creram e receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, nem de homem algum, mas de Deus. Então, descendência de Abraão não garantia salvação para ninguém. Descendência de um judeu não garantia. O fato de fazer parte do povo de Israel não garantia salvação para ninguém. E aí ele vai tornar esse ensino mais claro com Nicodemos no capítulo 3, quando ele diz para ele que se você não nascer de novo, você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. É necessário que o pecador sofra uma intervenção dos céus à terra para que ele possa ter esperança de subir da terra aos céus. E toda essa necessidade deve-se ao fato do homem estar totalmente depravado. Agora, a gente precisa explicar o que significa ser totalmente depravado. Por quê? Porque quando a gente diz é totalmente depravado, já vem na cabeça, então os seres humanos são os demônios. E não são. O que aconteceu com o pecado foi que nós nos tornamos incapazes de viver, nascermos, vivermos até o dia da nossa morte de maneira totalmente perfeita. Então o que é que acontece? Não existe possibilidade de uma pessoa nascer, viver e morrer sem ter cometido um pecado só. Qual que você quer? Na verdade ele vai ele vai eita, deu branco agora aqui. Ele vai cometer muitos pecados.
Mas a única maneira do ser humano ansiar ser salvo por si mesmo é se ele conseguisse nascer, viver e morrer sem cometer um só pecado. E nenhum homem consegue fazer isso. E aí, como consequência disso, nós abraçamos o discurso de Tiago. Se alguém obedecer toda a lei e pecar em um só ponto, é culpado de toda a lei. Ele se torna réu de ser condenado e castigado por toda a punição que a desobediência à lei de Deus viria a trazer sobre eles. Então o ser humano precisa entender isso, que por não ter condições de viver de maneira perfeita, de nascer, viver e viver de maneira totalmente plena e perfeita diante dos mandamentos de Deus e da vontade de Deus revelada nas Escrituras, então ele necessita desesperadamente que Deus faça alguma coisa por ele para mudá-lo. Então a depravação não diz que eu sou mau como o diabo é. Ela apenas me diz que eu não vou conseguir por mim mesmo viver de tal maneira que Deus possa dar o veredito: você é justo. Aliás, lá em Romanos, capítulo 1, verso, eu acho que é o 3, do 9 em diante, Paulo conclui todo aquele discurso que ele fez em relação ao problema do pecado e a consequência dele diante de Deus, quando ele diz que o ser humano está debaixo da ira de Deus, e esse ser humano também foi corrompido em sua natureza e agora vive em direção ao pecado e não à vontade de Deus, e ele gasta 3 capítulos praticamente para dizer que o pecado arruinou o ser humano em todas as áreas da sua vida, quer ele seja judeu, quer seja gentil, não existe ninguém bom. E aí no capítulo 9 ele vai começar a expor a conclusão dele, começando dizendo no 10, porque não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. E aí ele sai tecendo imagens do cotidiano da vida e da prática de vida dos seres humanos que apontam a realidade de que todos eles pecaram. E por causa do seu pecado, eles estão destituídos da glória de Deus. E a coisa aqui é muito grave, né? Porque é normal nós encontrarmos uma pessoa que não é convertida e ela dizer: eu tenho Deus na minha vida. Ou nós temos o mesmo Deus. E às vezes eu perco a estribeira e eu digo: olha, não temos. Eu tenho um Deus criador de todas as coisas e você tem um Deus desse século. Seu Deus é o diabo. E ela fica enfesada com a gente. Mas é verdade. Deus não tem comunhão com pecadores que não se arrependeram e não creram em Jesus Cristo. Então, nesse sentido, tudo parte daqui. O ser humano precisa ser apresentado ao seu estado. A condição que ele se encontra debaixo do pecado. A situação que o pecado colocou diante de Deus. E a maneira como o pecado, operando na sua natureza, o contaminou de tal maneira que ele é totalmente falido em produzir qualquer coisa que possa fazer Deus justificá-lo e salvá-lo pelas suas obras. Então tudo em relação ao que vem depois se resume em: o ser humano é totalmente depravado, ou o pecado afetou a vida do ser humano, mas deixou a sua vontade livre. E esse foi o grande ponto do debate. Por quê? Porque a partir desse aqui, o resto vai vir naturalmente. Se esse ponto é definido, então a aceitação dos demais será uma coisa normal. Então, todo o debate se centralizou na realidade da condição do ser humano diante de Deus em relação aos seus pecados e em relação à expressão da sua vontade. Então, para Armínio, para os discípulos de Armínio que convocaram o sínodo de Dort para estabelecer aquela batalha teológica, eles diziam que o homem
tinha a vontade livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. Então, para esses seguidores de Armínio, esses discípulos, que mudaram alguns pontos, Armínio certamente corrigiria algumas coisas que eles falaram aqui, mas o Armínio já tinha partido, então não conseguiria, morto não se defende, como Calvino também não. Mas o que eles estabeleceram era que a salvação depende da obra de um homem exercendo a sua fé através da sua vontade livre. Então ele diz que o ser humano tem a capacidade de discernir em relação ao Evangelho livremente, porque a sua vontade não foi contaminada. Só que, em oposição a isso, existe uma série, como o texto que nós lemos, eles estavam mortos em delitos e pecados, e Deus vida. Aqueles que creram, não creram porque eram judeus, porque eram descendentes de Abraão, mas porque Deus agiu e interviu na vida dele. Jesus deixa claro que aquele que creu é porque nasceu de novo, porque se não nascer de novo, como Paulo diz em 1 Coríntios 12,14, ele estava totalmente insensível à realidade da luz que estava brilhando diante dele com a pregação do Evangelho. Quando ele diz aqui que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, é justamente o anúncio do Evangelho que havia sido dito anteriormente. Então não existe ser humano que possa ouvir a mensagem do Evangelho, por mais clara que seja, e decidir eficazmente por si mesmo acerca da sua salvação, a menos que Deus intervenha, ou como Jesus diz, que nasça do alto, e aí as coisas passarão a ter sentido. Então, por um lado, o primeiro diz que o homem pode salvar-se a si mesmo, no caso daqueles alunos ou discípulos de Armínio. Para o lado do Sínodo de Dort, o homem estava totalmente depravado. Então, se o homem pode decidir, eles disseram que a eleição é condicional. É muito normal. Você pode pegar qualquer pessoa aqui, principalmente as igrejas que nós conhecemos, são pentecostais e não pentecostais. E neopentecostais. Então, se você perguntar para que membro, olha, como é que Deus elegeu o ser humano para a salvação? Porque isso eles não podem negar, está na Bíblia. Eu não sei como é que eles empurram a predestinação e deixam a eleição lá. Mas eles criaram um artifício, interpretando as palavras de Pedro erroneamente, quando Pedro diz que nós fomos salvos pela presciência. Então eles interpretaram presciência como previsão, e não como conhecimento que está fundamentado no decreto do soberano que está sentado no trono da história, do mundo e do universo. Então, eles interpretam essa expressão como previsão, e aí disseram que a eleição foi condicional. Por quê? Porque na eternidade, o Deus que conhecia todas as coisas, ele sabia quais eram os homens que livremente iriam exercer a sua fé em Jesus Cristo, e aí ele elegeu eles para a salvação. Só que, quando nós trabalhamos a questão de lógica na filosofia, esse tipo de argumentação é trabalhada como silogismos, né? São silogismos lógicos. E essa afirmação, ela não cabe na ideia de que existe uma liberdade soberana à parte da de Deus. Por quê? Porque todos aqueles que Deus viu que não iam crer, eles não têm nenhuma condição de mudar de decisão e reverter esse quadro. Então, em última instância, aquele que conduz a história é o Criador. Aquele que Deus previu que ia crer não pode mudar a condição dele e dizer, não quero ser mais salvo. Nem tampouco aquele, nessa teoria, que Deus disse que não ia crer, pode dizer, não, eu vou mudar de ideia, agora eu quero ser salvo. Não tem, porque não depende, como Paulo diz, da vontade do homem. Deus tem que ajudá-lo em sua maldade, em sua cegueira espiritual, e dar vida a ele. Então, os arminianos, eles conseguiram fazer isso, transformar a eleição num ato de mérito. E eles não leram o capítulo 4 de Romanos, quando Paulo diz que era para que a eleição fosse pela graça, fosse um favor, porque aqui não é graça, é o pagamento merecido de alguém. Já para os calvinistas, para os reformados, pelo fato do homem estar depravado,
e impossibilitado de salvar-se a si mesmo, então Deus teve que deixar de lado as suas obras e elegê-lo como um ato de amor. Para os arminianos, a eleição foi universal. A gente ouve muito isso, né? Que Jesus Cristo morreu pelo mundo inteiro. Gente, não cabe essa afirmação. Até fica nos debates teológicos aquela ideia de que ele morreu eficazmente pelo mundo inteiro, mas é complicado lidar com isso, porque o que houve na cruz do Calvário foi uma compra, foi o pagamento por pessoas que estavam escravizadas e um pagamento feito para a sua libertação. O que houve na cruz do Calvário foi o pagamento feito por causa dos pecados. E o castigo que se expôs ao mundo naquela cruz, com o próprio Deus pregado nela, reconciliando consigo ao mundo na pessoa do seu Filho, foi a quitação de uma dívida total e completa. Então, se Jesus Cristo morreu pelo mundo inteiro, logo ninguém poderia ser condenado e o universalismo estava certo. Porque se a conta foi paga, Deus não ia cobrar a mesma conta duas vezes. Mas como o ser humano não tinha como pagar essa conta, Deus teve que fazer algo. Logo, aqueles que se perdem, aqueles que estão no inferno, não tiveram a conta dos pecados deles paga diante da lei de Deus. A experiência mostra isso. Cristo morreu para salvar pecadores. E um grupo de pecadores específicos. Um grupo de pecadores que mereciam ir para o inferno, que mereciam comparecer diante do juiz no último dia e ser lançados no lago de fogo, mas pela graça de Deus eles vão ser levados para o céu. Mesmo sendo incapazes de se comportar à altura das exigências da lei de Deus, eles foram eleitos. Deus, na pessoa do seu Filho, foi quem pagou o preço para que eles pudessem habitar na eternidade. E isso se revela num ato de graça. Quando a graça de Deus se revela na vida de um pecador, gente? Quando ele nasce de novo. Por isso que não dá para incluir nada de obra. Não dá para associar a salvação com nenhum tipo de obra ou de comportamento que eu tive. Porque Paulo diz, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele não diz que eu melhorei, eu tive um bom comportamento, eu me tornei uma pessoa mais santa. Não é isso que ele diz. Ele diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aqui no verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí, o parêntese, pela graça sois salvos. Ele vai explicar o que aconteceu nesse momento, em que simplesmente a vida espiritual nos foi dada, e é a partir desse momento, é a partir dessa obra da regeneração, do novo nascimento, que aquela cegueira que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 em diante, quando ele diz que se o Evangelho está encoberto para os que perecem, se perdem ou perecem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Essa escuridão dura até o momento que a ordem vem para que a luz brilhe diante dos nossos olhos. Essa escuridão e escravidão vem até que a ordem saia do trono para que aquele pecador morto em delitos e pecados viva. Então a graça de Deus, ela se revela nesse momento, e aí por não se associar à manifestação da graça ao novo nascimento, infelizmente, o grupo dos discípulos de Armínio disseram que a graça pode ser resistida. Então, simplesmente, já que o homem é livre, então o Espírito Santo age, convence, abre os seus olhos, ilumina, faz ele enxergar toda a obra que Jesus Cristo fez para salvar, e faz ele enxergar todo o espírito, a situação de miséria que ele vivia, e simplesmente, livremente, ele diz, não, eu quero continuar nesse estado de miséria, eu quero continuar escravo, eu não quero esse pagamento do preço que Jesus fez. Gente, isso não cabe.
Ele estava totalmente cego e agora ele vê. Ele consegue enxergar a obra de amor que Deus realizou. Então, como é produto do novo nascimento, da nova vida, e não existe nenhum texto nas Escrituras que dê a ideia subjetiva de que alguém que nasceu de novo pode morrer de novo, não existe. Porque o novo nascimento veio justamente para solucionar o problema de deficiência e de debilidade que nós, como pecadores, temos de permanecermos no caminho do Senhor. Então, já que a nossa inclinação sempre vai ser para o mal, então Deus deu um jeito de nos ajudar e Ele envia o seu Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas, nos auxiliar, aplicar a sua palavra no nosso coração, transformar a nossa vida, a fim de que Ele venha nos entregar perfeito. Então, se por um lado a vontade depende do homem, da salvação, para esse grupo de discípulos de Armínio, então a conclusão deles em relação à esperança eterna é que o ser humano não pode tê-la. Porque, em última instância, se ele desistir no meio do caminho, todo o pagamento do preço que Cristo fez por ele foi vão. E não foi. Cristo fez um pagamento eficaz e suficiente. Lá em Apocalipse, nós vemos aquela multidão, lá em Apocalipse capítulo 7, diante do trono. E o ancião pergunta para João quem são esses. E ele diz, eu não sei, tu o sabes. E o ancião vai dizer, estes são aqueles que tiveram seus vestidos lavados e branqueados no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus. E depois ele vai dizer que o que ele está vendo ali são homens, que ele vai dar aquele hino de exaltação a Cristo e diz que com o seu sangue comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então foi uma compra e a garantia que ele deu para que esses seres humanos pudessem ter uma esperança que invada a eternidade, está lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, quando ele diz que o Espírito Santo nos foi dado como selo e penhor. É uma figura comercial. Por exemplo, alguém vai lá na loja do Negro da Mirelle e diz, eu quero comprar a prazo, eu vou dar uma entrada. O que é a entrada? É a palavra de garantia que ele está dando que ele vai pagar o resto da prestação. O Espírito Santo é isso para o cristão. É o primeiro pagamento. A entrada que Deus deu, assumindo que vai pagar até a última prestação. Tanto que em Efésios 4,30 ele vai repetir isso e vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Não é para ficar mais espiritual, aparecer, se distinguir, possuir dons que o destaque no meio da multidão, mas é para que o crente tenha segurança que o Deus, como Paulo diz em Filipenses 1,6, que começou a obra, ele vai completar. Então, é uma vida muito segura, a vida daqueles que foram alcançados pela salvação. Porque ele sabe que todo o fundamento da sua esperança está no poder da obra, na eficácia da obra que Cristo realizou na vida dele. Vai ser sempre Cristo, como nós repetimos a cada ceia, quando vamos servir o cálice. Paulo diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. É o novo testamento do meu sangue. Porque eu faço parte da família de Deus. Porque eu vou continuar fazendo parte da família de Deus. Porque ao terminar minha jornada, eu serei introduzido na família eterna de Deus. Porque a aliança que eu tenho com Deus está fundamentada na obra que Jesus Cristo realizou, derramando o seu sangue para perdoar e purificar diante da lei de Deus os pecados de um pecador depravado como ele. Então tudo é ele. Tudo é para ele. Por isso que o último ponto dos 5 pilares é
que no que diz respeito à salvação, e no demais também, mas a salvação, a glória é toda de Deus. Toda. E eu queria ler para vocês, concluindo agora, as considerações do Sínodo de Dort em relação a essa realidade. Um escritor chamado Spencer, ele vai dizer o seguinte: ele diz que, após o Sínodo de Dort se reunir em 154 sessões, num completo exame das doutrinas de Armínios, e comparar cuidadosamente os seus ensinos com os ensinos das Escrituras Sagradas, eu acho interessante, né? Que não era comparando os ensinos de Armínios com os de Calvino. Não é. Calvino não era inspirado. Calvino errou em alguns pontos. Existem alguns pontos nas afirmações de Calvino que ele comete erros. Mas são erros que não ferem aquilo que nós conhecemos como doutrinas cardeais das Escrituras. Alguns meses atrás, a gente conversando com uma pessoa, e ela fez uma afirmação, eu disse, olha, descarta essa afirmação e joga fora. E ela fez, mas foi o Nicodemos que disse, e eu disse, eu te dou um conselho, joga isso fora. Ah, mas foi o Nicodemos, eu disse para ela, Nicodemos não é inspirado, meu filho. Não é inspirado. Eu mostrei todo o processo que ele realizou para chegar àquela conclusão, os contextos que ele se utilizou, e eu disse, para o que ele utilizou de contexto, de princípios e tudo mais, a conclusão é essa. E aí eu fui mais adiante disso, só que isso, de alguma maneira, fere o que é ensinado um pouco mais na frente, então coloque isso para lá. Da mesma maneira foi Calvino. Então, o sínodo, por isso que deram o nome 5 pontos de Calvino, mas não deveria ser assim. Foram as decisões de um sínodo, que ao confrontar aqueles ensinamentos que os debatedores estavam pedindo para se tornar o fundamento da fé da Holanda, eles compararam com as Escrituras Sagradas e chegaram à conclusão que os ensinos de Armínios eram heréticos. Aí ele vai dizer, e não somente isso, mas o concílio impôs censura eclesiástica aos remonstrantes, como foi conhecido esse grupo de discípulos de Armínio, depondo-os de seus cargos, e a autoridade civil do governo os baniu do país por cerca de 6 anos. Diante disso, creio que a diferença crucial entre o arminianismo e o calvinismo se resume na palavra soberania. Enquanto os calvinistas entendem que Deus opera a salvação na vida do ser humano conforme a sua livre e soberana vontade, os arminianos salientam que o homem é capaz de, por si só, querer ou não ser salvo. Então a questão é, Deus opera a salvação pela sua livre vontade ou o homem opera a sua salvação pela sua livre vontade? Então, essa pergunta é solucionada quando nós definimos se, como seres humanos, depois do pecado, nós estamos mortos ou doentes. E a Bíblia é bem clara com isso. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Deus nos deu vida. E se Ele não nos desse vida, nós continuaríamos mortos em delitos e pecados. E jamais conseguiríamos enxergar o caminho dele. Jamais conseguiríamos enxergar na cruz tão grande amor que Ele nos demonstrou. Jamais poderíamos entender que a salvação que Ele aplicou à nossa vida foi produto de uma escolha soberana e que nós, no meio daquela multidão de pessoas que mereciam o inferno, fomos privilegiados em ganhar o céu de presente. Não de maneira barata. O próprio Filho de Deus veio a esse mundo e recebeu sobre si todo o castigo que o meu pecado, o seu pecado e o pecado de todos aqueles que serão salvos mereciam. Então, quando nós nos deparamos em uma pregação ou em uma pregação sobre a graça de Deus, a maior parte do tempo precisamos falar sobre pecado. Se quisermos pregar sobre o amor de Deus, a maior parte do tempo
temos que pregar sobre pecado. Não é porque nós nos perdemos na pregação, é porque o quanto nós entendemos que somos pecadores vai definir o tamanho e a grandeza de como nós enxergamos o amor de Deus e a graça. Jesus, ele foi perguntado sobre isso, e ele contou uma parábola de 2 vendedores. E depois de contar 2 devedores que foram perdoados, e aí depois de perguntar ao judeu que estava com ele quem era que amar mais o credor, ele disse: aquele que foi mais perdoado. E ele disse: bem disseste, a quem muito é perdoado, muito ama, a quem pouco é perdoado, pouco ama. Até o tipo de compromisso que nós vamos ter com Deus na nossa carreira está relacionado ao quanto um dia nós entendemos que somos pecadores. Quanto mais pecador eu me vejo, mais eu vou ser grato. Quanto mais pecador eu me vejo, mais eu vou servi-lo. Quanto mais pecador eu me vejo, mais eu vou amar. Quanto menos pecador eu me vejo, o curso é o mesmo. Eu vou amá-lo menos, eu vou servi-lo menos. Eu vou entender muito menos a graça e o amor dele por nós. Então vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Quando a pessoa, na hora da pregação, me perguntou isso, eu digo: eu preciso abrir um parênteses para tirar essa dúvida, que não era só dela. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre isso. Muitas vezes. E por outro lado, a pressão que nós sofremos do curso do nosso mundo de não pregarmos mais sobre pecado, de não denegrirmos a imagem de bondade que, como engano, as pessoas constroem acerca de si mesmos. Lembrando que no Evangelho, quanto mais bem comportado moralmente, pior. A suma da santidade em Israel eram os fariseus. E Jesus diz para eles que uma prostituta e um ladrão estavam mais perto do reino de Deus do que eles. Quem se acha bom não consegue enxergar a porta estreita. Ele vai passar a sua vida inteira caminhando no caminho espaçoso. E possivelmente, se Deus não tiver misericórdia em sua graça ao alcançá-lo, ele vai descobrir no fim da jornada que pegou o caminho errado e perdeu a sua vida. Então é necessário que a gente tenha consciência disso. E além de ter consciência, quando eu falo o ser humano é depravado, eu estou falando de mim. Quando você pensar num ser humano depravado, lembre que, em primeiro lugar, você está pensando de você. E que eu e você somos tão assim, que para estarmos reunidos aqui celebrando a salvação de Cristo, foi necessário que Ele viesse a esse mundo, assumisse a culpa da nossa depravação e, no nosso lugar, recebesse o castigo pelos nossos pecados. Pai amado, nós queremos te agradecer, sim, porque somos pecadores, mas por causa da obra que teu Filho realizou e de todo esse plano eterno que o Senhor idealizou e que se consumou no está consumado dele, nós estamos aqui em esperança de vida, sabendo que quando chegarmos no final da nossa jornada, vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai para o gozo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Como lemos nessa noite, porque o Senhor nos tornou agradáveis a Ti, no Teu Filho. A justiça dele o Senhor imputou a cada um de nós, o Senhor lançou na nossa conta, removeu totalmente a nossa dívida e nos deu liberdade de vida e de vida eterna. Por isso, que o Senhor nos ajude, Senhor, a assimilar essas verdades, e não apenas isso,
nos dê coragem de dizer para aqueles que estão caminhando para a perdição o porquê eles estão caminhando para lá. E depois de dizer o porquê eles estão caminhando para lá, que nós apresentemos para eles essa obra poderosa, suficiente e eficaz que o Senhor realizou para salvar a vida dele, como o Senhor um dia salvou a nossa. Por isso que o Senhor nos faça meditar nessas coisas e voltar ao nosso lar, Senhor, debaixo da tua bênção, da tua proteção. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém.